Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast da grande e incrível terceira temporada que eu não consigo mais conter a minha empolgação, anunciar tantos convidados incríveis que estão aqui nessa terceira temporada. Hoje a gente vai falar aqui com o Sidney Hamada sobre tecnologia, mas muitas áreas de tecnologia, sobre formação, né, das mãos de obra, né, do profissional, né, e também sobre empreendedorismo. Tenho muitas dúvidas aqui, são tantos assuntos aqui que eu não vou nem colocá-los tanto à mesa, mas eu tenho certeza que você, jovem, você aí que gosta de tecnologia e de empreender, vai adorar hoje aprender, assim como eu, com o nosso grande convidado. Seja muito bem-vindo, Sidney. É um prazer recebê-lo aqui. Beleza, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir e conversar com todos vocês aí, de alguma forma ajudar nessa formação, no conhecimento, o que é que seja que a gente converse hoje à noite. Sem dúvida, estou aqui, como já disse para ele, estou aqui com meu caderninho aqui quase vazio, já anotei algumas coisas, mas espero preenchê-lo aqui depois, um pouco próximo do final do episódio, né? Porque tem episódio às vezes que eu preencho a folha em 10 minutos e aí eu preciso pegar outra folha, né? E aí não sei se eu preciso escrever tanto. Vamos com calma. Primeiro, Sidney, conta um Rapaz, pouco se pra deixar gente. eu falo demais, então vamos. Não, mas tem que falar mesmo. Queremos absorver e aprender aqui. Aqui esse tempo é seu, né? Para nós escutarmos você. Então, começando um pouco para a gente conhecer, conta um pouco da sua trajetória, Sidney, né? Que você tem um pouco dessa área de empreendedor, né? Você também já trabalhou em várias áreas de tecnologia. Conta um pouco como foi isso na sua escolha como jovem, né? E iniciando essa trajetória, Sidney. Cara, eu lembro muito bem que quando eu tava ali naquela crise dos 15, 16 anos, né? Quando você fala, meu, Aham. o que que eu vou fazer? Eu vou começar ensino médio, daqui a pouco vem faculdade. O que que eu vou fazer? Eu já pensei, na época, várias coisas. Eu pensei até ser militar, cara. Ah, é? Falava, pô, eu gostava. Eu acho que tem muito jovem que gosta dessa coisa Sim, do sim. exército, né? Aquela coisa. E eu falei, meu, por quê? Ah, porque eu gosto, né? Daí eu conversando com um amigo da minha mãe, ele falou, cara, mas o teu jeito aí, você poderia ser advogado. Daí eu fui olhar e falei, pô, legal, né? Que não sei o que, advocacia, né? Que não sei o... E fui olhando, ah, mas engenharia. E ficava naquela dúvida, né? Olha, tudo a ver, né? Militar, engenheiro, advogado. Falei, cara, não sei. E aí, de repente, né, naquela época, né, vamos falar de 30 anos atrás, né, cara? Então, começaram a surgir os cursos de microinformática. E eu ganhei uma bolsa. E minha mãe falou: ah, cara, vai, você ganhou, né? Tu vai, sabe, vou. Era sábado de manhã, cara. Pensa, pra um adolescente acordar sábado, 7 horas Difícil. da manhã. Falei, cara, ela, tu vai? Vou. Então tá bom, fui. Foi amor à primeira vista. De lá Bacana. pra cá, pus a mão no teclado e comecei a digitar e falei, meu Deus do céu, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Então, mais de 30 anos aí que eu toquei a primeira vez num teclado de computador e ficava amarradão, sair na rua assim, sabe, com uma caixa de disquete. Muitos jovens que vão ouvir não vão nem saber o que Disquete, é. é. Eu andava com a caixa debaixo do braço assim, falava, marrentinho, né? Sim. Falava, ah, eu tenho disquete, deixava lá guardadinho como se fosse algo assim excepcional, né, cara? E fiquei amarradão nisso. E daí eu não parei, né, cara? Muito bacana. Você falando aqui, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Eu sempre, às vezes eu cito isso, né? Se testar. O primeiro conselho que eu acho que os jovens têm que ter, porque quando vocês acham que um jovem que eu anotei aqui, ó, que pensou em ser militar, engenheiro, advogado, né, e estava perdido ali na sua escolha, foi fazer algo que não foi algo que você falou, não, eu quero fazer isso. Você descobriu que você gostou disso fazendo isso. Né? Você se descobriu, falou, isso aqui é muito legal, isso aqui é bacana, mas para que isso acontecesse, você teve que se movimentar, né? Você teve que sair, talvez, de um conforto ali, num sábado de manhã, fazer um negócio que você nem sabia se ia gostar, e isso talvez moldou toda a sua trajetória, Sidney, né? Porque você foi para uma área de tecnologia partindo daquele momento, talvez aquele foi o seu primeiro passo, né? Então, olha que importante isso para os jovens. Eu acho que eu dou muito mérito a isso à minha mãe, tá? Eu Muito acho que a bom. importância dos pais é fundamental. Porque minha mãe sempre, e eu falo isso conto com o maior orgulho. Eu acho que depois de velho a gente vai fazendo Sim. algumas coisas mais retrospectivas aí dos acontecimentos e fazendo algo que eu chamo de autoconhecimento, né? Acho que é importante também isso na vida das pessoas. E eu falei assim, cara, como é que eu cheguei aqui, né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, independente.
dinheiro ou não, carreira ou não, eu hoje, eu não digo que eu não trabalho. Eu vivo e ajudo as pessoas, as empresas, e eu não me sinto trabalhando, eu me sinto ajudando, né? E Sim, tenho o prazer de ainda poder impactar pessoas e ainda ganhar dinheiro, né? sim, Então, mas eu devo isso muito a uma coisa que minha mãe sempre me incentivou. Essa coisa do ir atrás, sabe? E é uma coisa que ela sempre falava pra mim, eu acho que quem tá ouvindo aí, não, acho que é importante essa frase. Minha mãe falava assim, ó, eu crio meus filhos, porque ela tinha, né, então 4 filhos, né? Eu crio meus filhos para o mundo. sim. Então, vai atrás. Então, desde muito cedo, ela me incentivava a ser independente. Então, essa é a palavra hoje que me define. Então, Ramada é independente. Independente não é essa coisa de, ai, não quero ter chefe. Não. Independente daquela coisa assim, ó, eu não quero depender, sabe? Vai lá e faz. Vai lá e quebra a cara. Então, quero dinheiro. Minha mãe não dava dinheiro para eu sair. Ah, então tá bom. O que que eu posso fazer para ganhar dinheiro um menino de 14 anos? Não tinha, não dava, não podia trabalhar, né? Mas tinha uma fábrica perto de casa que mexia com embalagem, e eu lá ajudava a fazer embalagem de produto, embalar produto em troca de um trocado naquele dia. Ganhava dinheiro por dia, sabe? Então, cara, minha mãe não queria nem que eu trabalhasse, ela queria que eu estudasse. Eu falei, cara, se eu quero dinheiro, eu vou atrás. Eu sou independente, né? Eu preciso ir atrás. Então eu sempre fui muito disso, de correr atrás das coisas. E isso eu acho que é importante. Não ficar só, alguém tem que me ensinar, alguém tem que me trazer. Obviamente, né, tem seus problemas de você querer ser independente demais, que você acaba querendo fazer tudo por si só, Sim, né? sim. Vai quebrar a cara, mas eu acho que isso eu tenho muito mais saldos positivos, né, no decorrer da vida de ter sido independente, né, do que ter esperado as coisas chegarem, né? Então, eu falo que na minha trajetória, e aí a gente pode conversar um pouco aqui, e aí, para não alongar, eu já passei por todas as áreas de tecnologia. Por quê? Porque, eu tô trabalhando aqui, o computador quebrou. Cara, eu vou arrumar. Não posso depender de alguém que me aprendi a arrumar. Ah, mas poxa, olha só, eu tinha que fazer um negócio lá e o cara de sistema não conseguia fazer. Fala, deixa eu aprender aqui para gerar um relatório para liberar aqui o negócio que queria. Aprendi a fazer e aí fui aprender a programar. Aí eu falei, não, beleza, então tem uma frase que uma vez eu falei assim, ó, eu quero vender sistema agora. Porque eu tô cansado desses caras que vendem sistema e vendem fumaça, né? Sim. Vende o que não existe, o que não é possível fazer. Falei, não, agora eu vou lá, eu vou vender direitinho para poder. E eu fui trabalhar na área de vendas. Porque eu falava, não, eu quero aquela coisa também do ser justo, de fazer a coisa bem feita, né? Sim. De, de não depender. E isso foi moldando muito no que eu sou na minha carreira, né? Muito bacana contar. Eu achei incrível já você começando, e, né, e eu nas coisas que eu anotei. Sidney, eu já quase terminei meia folha aqui. Eu vou desistir aqui de não ir para a segunda, que vai ser inevitável. Mas primeiro é muito importante, né, a gente até falar isso para os jovens. Talvez a gente nunca falou assim num episódio isso, mas isso é super importante. O valor que a gente tem que dar para os pais. Né? O É, respeito que a gente tem que dar para os pais. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente quer ser meio rebelde, né? Não sabe? Mas tenham certeza, conforme o tempo passa, vocês falam, nossa, como eles foram essenciais na minha vida e a gratidão que você sente por eles, né? Eu também sinto pelos meus, né? uhum, Então ter este valor para o seu pai, para sua mãe, entender, né? Tudo isso, respeitar, né? São princípios que vão também te formar como pessoa, além de profissional, né? E a formação pessoal, para mim, ela sempre vem antes da profissional e uma boa pessoa será um bom profissional. Né? Então, uhum. assim, isso é super importante e bonito você ter falado para nós. Agora, você falou sobre independência. Isso realmente é uma verdade que precisa ser dita. Porque independente as pessoas pensam, eu quero fazer o que eu quero. Não, pelo contrário. Ser independente, muito provavelmente você vai ter que fazer muitas coisas que você não quer para ser independente. Né? Você queria uma independência, talvez, de poder ir comer um lanche ou sair fazer alguma coisa quando você estava ali na sua juventude. Você precisou fazer uma coisa que você não gosta para isso, né? Que talvez você não queria lá fazer aquele trabalho que você teve lá para ganhar dinheiro, mas você precisou tomar essa atitude para ter sua independência. Então a gente não pode confundir independência com faço o que eu quero. Liberdade não é bem assim, né? Para a gente Não, conquistar ela, inclusive, a gente vai ter que fazer muitas coisas, talvez, que a gente não queira fazer, né? é Isso aí. muito.
É muito isso aí. Às vezes as pessoas confundem. Falar independente, ser independente, porque falar, não, eu só quero fazer o que eu gosto. Não é isso. Muito pelo contrário, você vai fazer muito mais coisas que você não gosta, para depois você fazer as coisas que você gosta. Até mesmo você fala, não, quando eu tiver a minha empresa, eu vou mandar, né? Não vou fazer nada, né? Tem aquela velha história, chefe não trabalha, né, cara? Pô, cara, o dia que tu chegar lá, tu vai ver que tu faz muito mais coisa da que você não gosta, ou que não é a tua, necessariamente, tua formação, mas que precisa ser feito. E quando você vai empreender, então, tem que Sem fazer dúvida. tudo. Acho que eu gosto de ficar emitindo nota? Não dá, mas tem que emitir nota, tem que pagar boleto, tem que pegar olerite, tem que fazer tudo. Numa empresa, quem está empreendendo, você não tem que ficar esperando os outros. Então, eu acho que aí é outra dica que eu dou para as pessoas. Acho que tentar em algum momento, acho que no decorrer da sua formação, tentar aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Sim. Antes mesmo de você falar, cara, essa é a carreira que eu quero para minha vida. Sabe? Acho que a gente não tem isso dentro da nossa formação curricular e é extremamente importante, dado o nosso momento atual, sabe? Onde cada dia que passa, novas profissões estão surgindo, novas profissões estão morrendo, né? Então, você trabalhar com empreendedorismo é trabalhar e aprender a olhar as oportunidades, né? Olhar o que está à volta e falar, cara, aqui talvez tenha uma oportunidade. Então, assim você vai estar preparado, sempre preparado. O mundo mudou, eu estou preparado para mudar junto, né? Sim. Então, você querer ser independente, não depender das pessoas, olhar as oportunidades, estar atento às oportunidades que aparecem, cara, não vai ter falta de emprego ou falta de oportunidade para você, porque você vai estar sempre olhando para frente, não ficando parado esperando. Aí, então, é outra dica que eu sempre dou para as pessoas, para meus liderados. Cara, não fica preso no passado, não. Olha para frente. Pensa o que você vai fazer daqui 5 anos, onde é que você quer estar, onde é que você está agora. E comece a fazer as coisas olhando para lá. Fala, cara, eu quero chegar lá, mas comece. Não deixa assim, ano que vem eu vou começar. Não, tenta alguma coisa agora. Cara, o que eu quero fazer para lá? Mas eu não, é difícil pensar sobre o futuro. Não, cara, não é difícil pensar sobre o futuro. É difícil prever futuros, né? Sim. Mas Mas se você fala, cara, eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar, eu gosto disso, eu queria poder viver e trabalhar naquilo que eu gosto. Então, beleza. O que você gosta? Eu gosto de trabalhos manuais. Legal. Que tipo de trabalho manual? Eu gosto de algo que tenha, por exemplo, madeira. Legal, cara. Então, tenta. Vai tentar. Tenta fazer uma coisa assim de tipo, com um serrote, um martelo, a gente consegue fazer algumas coisas. Começa a tentar. Será que vai virar uma profissão, um artesão? Vai virar um ateliê de móveis rústicos? E talvez vire. E talvez você fala, não, cara, não é isso, mas eu descobri que eu tenho uma habilidade com design, sim. né? Putz, eu consigo desenhar imóvel, mas não consigo construir. Eu posso testar, desenhar e ver se o outro constrói. Então, você nunca vai ter todas as respostas até você tentar. Exatamente. Ótima, ótima dica. Vocês têm que pegar, vocês jovens, e ver isso como uma mina de ouro, todas as dicas, e realmente entender, né? Porque até quando a gente fala isso, né? Olha que eu gosto dos bate-papos que eu nunca sei para onde ele vai, né? Eu tava quase indo para uma parte de tecnologia, agora eu vou voltar e vou pegar um pouco só essa parte de empreendedorismo. Porque, voltando para o assunto de liberdade, só para fazer uma conexão rápida. Quando a gente fala que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, não significa que você vai ter que trabalhar com algo que você não gosta, vai ter que ser submetido a uma metodologia de trabalho que você não concorda, porque... Não, não é isso. É super válido que você queira conquistar o seu espaço e fazer as coisas diferentes, da maneira como você acha que são certas e que você pode impactar a vida de alguém. É super válido. Por isso que o Sidney trouxe aqui a questão de empreender, ou de você realmente buscar o seu sonho de outras formas. Você pode fazer isso. Só que isso não significa que você só vai fazer o que você gosta. E eu vou dar um exemplo super rápido antes da minha pergunta. Eu faço podcast, acabei de falar pro Sidney, falei, olha, eu gosto de fazer o podcast, não estaria aqui numa quarta-feira de noite, depois de um dia de trabalho, gravando. Mas eu gosto do podcast, mas entenda, eu tenho que gravar o podcast, depois eu vou editar o vídeo, depois eu vou fazer 2 cortes para fazer 2 reels, depois eu vou fazer a thumbnail, depois eu vou fazer o copy do YouTube, o copy do Instagram.
Cara, eu não gosto de todos esses processos, mas eu Exato. faço todos esses processos porque o todo é algo que eu decidi fazer. Isso tá certo para mim. Eu gosto, isso me dá um impacto e uma realização em produzir o conteúdo. Então é muito sobre isso. Agora sobre empreender. Sidney, eu sei que você tem um podcast aí que eu queria que você contasse pra gente. Esse podcast fala sobre empreendedorismo, né? Tem questões de investimentos e uma dúvida que muitas pessoas têm, talvez você consiga mostrar um pouco desse processo para nós. A pessoa decide empreender. E aí tem questões de você monta um desafio para um negócio, né? Você precisa resolver um problema existente, né? Eu imagino que você tenha contato aí com investidores. Então, o que os investidores veem? Eles veem que o cara que tenta resolver um problema que já existe ou o cara que inventa uma coisa que nunca ninguém fez, isso é o mais legal. E como essas etapas de investimentos, né? Um cara que decide empreender, ele tem que buscar um investimento para conseguir crescer. A gente vê muito sobre, né, no geral, assim, a gente só vê os unicórnios, né? Aquela empresa que cresceu e virou bilionária. Mas como que é esse processo de uma forma geral? Ou seja, uma coisa que talvez seja bacana para os jovens aprenderem. Legal, legal. Primeiro, eu acho que é importante todo mundo entender. Empreender não é sobre transformar uma empresa em unicórnio. Imagina se todo mundo conseguisse transformar toda a empresa em unicórnio. A gente não teria recurso no mundo para isso, nem dinheiro. Sim. Entende? Então, a exponencialidade e o unicórnio são para poucas empresas. E tudo bem, você não precisa querer e falar, se eu não virar uma unicórnio, eu não tive sucesso. Alguns vão conseguir, vão achar um nicho, vão achar um problema para resolver, vão e podem estar. Mas tem gente que pode ficar muito milionário sem ter feito uma unicórnio. E pode ter, às vezes ele faz 10 startups de 100 mil e tem o mesmo que um unicórnio. Mas ele Sim. nunca teve um unicórnio. Ele pode ganhar 20 vezes mais do que uma unicórnio, às vezes ajudando empreendedores, investindo em outros empreendedores, pulverizando o que ele ganhou, ajudando, além de ele ajudar outro empreendedor, ele ganha junto. Então, Sim. ganhar dinheiro com achar que empreender é ser multimilionário, é ser um unicórnio, tá longe disso, gente. Muito bacana. Muito longe disso. E acho que assim, o que a gente busca como investidor, eu faço parte de um grupo de investidores anjo, né, que chama SC Angels, aqui de Santa Catarina. Então, o que a gente sempre avalia, sim, a gente avalia um negócio potencial, mas também tem uma expressão que a gente usa muito, que é olhar o jockey. O que Porque significa? assim, ó, vamos levar para uma corrida de cavalo. Talvez muita gente não tenha visto, mas ou automobilismo, né? Sim, sim. Se você for pegar o automobilismo que você conhece mais, né, Fábio? Então, tipo, o Bom, que adianta ter um baita de um carro se eu não tenho um piloto bom? Ou o que adianta ter um piloto bom se eu não tenho um baita de um carro? também não adianta nada. Não adianta. Mas é mais fácil um piloto bom ajudar a resolver um carro ruim do que o contrário, certo? Sim, pode ser. Né? Porque se eu tenho um carro bom e o piloto é ruim, ele não vai resolver, né? Não vai conseguir resolver o problema, porque o problema é ele, Sim. entende? E, cara, às vezes o problema do carro é um ajuste, um acerto, né? Que ele, com a experiência, com os engenheiros, uma equipe melhor, cara, ruim isso aqui. Então, apostar no jockey é apostar num piloto bom. Então, se o jockey é um jockey, que aí não levando para corrida de cavalo, um jockey bom, ele pode montar em outros cavalos. Que mesmo que aquele cavalo, que aquele negócio dele não é bom, mas você fala, esse cara é um empreendedor. Qualquer negócio que você botar esse cara, ele vai tocar. E se você achar o negócio certo para esse empreendedor, ou seja, achar o cavalo certo para ele vai ganhar todas as corridas. Então, investir, a gente olha muito mais da capacidade do empreendedor. Porque ele vai. Pode ser que aquele negócio dele tenha um mar vermelho, que nem a gente chama, né? Do tipo, cara, não vai dar muito. Mas esse cara vai correr atrás. Esse cara vai tentar fazer diferença, ele vai amadurecer, ele vai aprender. E ele vai falar, cara, aqui eu não consegui, mas ele vai achar uma saída. E aí tu já tá ali junto com o jockey. E aí tu junto ele fala, cara, não deu, mas esse aqui vai. E assim agora eu preciso de ajuda. Beleza, agora tu achou um caminho. Mas o importante é isso, o investimento não é chegar lá e falar igual você escolhe um fundo de investimento na bolsa, eu quero esse, pá, pum. Investir em startup é você olhar e avaliar assim, cara, esse cara tem potencial de fazer esse negócio. Não adianta eu ter um negócio bom e um empreendedor ruim, não adianta eu ter um empreendedor ruim.
Mas se eu tiver um empreendedor bom e falar, cara, esse negócio aqui não sei, mas vamos postar nesse cara. Sim. Então, vai dar certo no primeiro negócio? Pode ser que não. E muitas vezes não dá. O cara, os negócios, assim, muitos empreendedores, você pode ler e todo mundo pode ver, vai quebrar. E faz parte quebrar. O porquê que é bom? Eu já quebrei. O porquê que é importante quebrar? Porque você, às vezes, cria algumas convicções. Fala, não, vou por aqui, vou fazer aqui, e tenta. Tem que tentar. E se você não tomar risco e de, inclusive, quebrar, tu nunca vai saber os limites. Tu vai ficar sempre tentando na zona de conforto. Então, assim, cara, quebrar faz parte, entende? Quebrar. Então, quanto antes você empreender, menos que você quebra, né? Menos risco a quebra que te impacta, né? Empreender com 20 anos, você vai ter todo o suporte da família. Agora vai empreender com 50, vamos ver se você. Talvez você tenha um colchão financeiro muito melhor, mas tua energia também já está diferente. Tua resiliência, mas você pode encurtar caminho pela experiência, pelos contatos, né? Então tem, então assim, não tem idade certa para empreender, tem prós e contras de quando você vai empreender, mas o importante é tenta, cara. Muito bom, ótimo. Eu nunca, olha, eu já anotei aqui e eu estou quase, realmente já fui para a próxima folha e aprender essa questão de você falar sobre do que você fez, a comparação do automobilismo, por exemplo. Isso é incrível e eu nunca tinha escutado, né? Eu falo que eu sempre aprendo aqui com todo mundo e eu sou um eterno aprendiz dos meus convidados aqui e foi muito bacana você dizer isso, Sidney, porque no fundo, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Ele faz muito sentido e ele é muito sobre investir na pessoa, né? Isso mostra o quão importante é, como a gente falou minutos atrás aqui, do desenvolvimento pessoal de cada um, né? De uma pessoa, falamos de respeitar pai e mãe, de princípios e da pessoa, né, de características da pessoa, de resiliência, de ter uma visão de futuro, como você fala para os seus, né, liderados ali, que você tem que ter, pensar onde você quer estar. Você pode não prever o futuro, mas você tem que ter uma direção para onde você está caminhando. O que você quer fazer? Né? Você está vivendo com aquela frase, os mesmos 5 anos toda vez, todo ano é tudo igual, ou cada ano é um desafio diferente? Né? Qual é o seu perfil? Tudo bem aonde você quer ir, mas saiba para isso, porque a gente consegue ter um objetivo na vida, um propósito, né? Que isso é uma coisa muito bacana. E falar sobre esse aspecto reforça o que os jovens precisam ter, porque como a gente ainda também não tem empreendedorismo como temas escolares normais, né, na tradicional, na grade tradicional, a gente tem também muito pouco de formação pessoal. Muito pouco da importância, você falou sobre que você tem que quebrar, você tem que entender. Isso é vivência, né? Você entender um pouco, ter resiliência, né? Desenvolver, saber que a gente vai precisar para ter sucesso, falhar muitas vezes, né? Teve aqui o entrevistado aqui, uma vez eu convidei o Vabo, né? Ele falou assim, ele fez uma pergunta para mim, ele falou: Fábio, qual que é o oposto de sucesso? Eu falei: eu imagino que seja uma pegadinha, mas eu falaria que seja um fracasso. Ele falou: não. O oposto do sucesso é desistir. O fracasso é parte do caminho para o sucesso. Você vai fracassar muitas vezes antes de atingir o sucesso. Então, assim, essas ferramentas, né, essas habilidades que a gente desenvolve como pessoa são fundamentais também. Agora, Sidney, vamos lá. Então, a gente falou sobre aqui a sua trajetória, que você teve que se testar e aí descobriu a tecnologia. Depois a gente foi para um contexto de liberdade e independência, que foram os princípios que você aprendeu dos seus pais. E isso acabou levando nós aqui para a questão do empreendedorismo. Porque independência é você lutar por aquilo que você quer. Não é você fazer só o que você gosta. A gente já aprendeu aqui. É lutar por algo, né? Por alguma ideia, por algo que você tenha dentro de você que você acha que vai transformar o universo à sua volta, vai resolver um problema. Como a gente consegue conectar isso com tecnologia? Porque hoje a gente sempre relaciona startups, né, edutechs, né, fintechs, tudo tecnologia. Como você vê essa onda de alguém que já trabalhou, né, em tantas áreas da tecnologia, mas como é o trabalho nessa área de tecnologia? Como está, né, o mercado profissional, né, o desenvolvimento de um profissional para trabalhar no mercado de tecnologia? Cara, e eu acho que vai além da tecnologia. Eu acho que quando a gente fala, inclusive, de empreendedorismo, quando a gente fala de ter sucesso, para mim o oposto de sucesso é aprendizado, tá? Porque eu não tomo como fracasso. E a gente não deve tomar como fracasso
A gente não. Para mim, por exemplo, tem algumas coisas que eu crio na minha cabeça, né? Eu falo, não existe erro sem aprendizado. Sim. Deveria ser uma palavra, um binômio, né? Erro e aprendizado. Assim como autonomia e responsabilidade. Não deveriam andar separados, deveria ser casalzinho, né? Sim. Errar sem aprender, de nada serviu. Entende? Então, para mim é isso, assim, falar que tecnologia é o hype, não, aprendizado, porque hoje tecnologia é o hype, mas, cara, amanhã tem outra tecnologia. Então não adianta você aprender uma tecnologia. Talvez daqui 2, 3 anos ela já não exista mais. Então é muito mais sobre um comportamento e o mindset que a gente chama de um pensamento de aprendizado contínuo, né? O lifelong learning, né? E é que faz com que a gente possa viver no mundo tech. Então, viver no mundo tech, para mim, é sobre estar apto e aberto a aprender sempre. E, inclusive, esquecer aquilo que tu aprendeu, sabe? Sim. Porque coisas que eu aprendi na tecnologia há 10 anos atrás, nem usa hoje. Então, para que eu vou ficar me prendendo a isso? E entende? Então, acho que. E aí é onde eu amarro o outro ponto, é que para você ter estar no mundo de tecnologia, é saber que você nunca mais vai deixar de estudar. Mas aí você fala, mas na engenharia é a mesma coisa. Sim. Na medicina é a mesma coisa. Sim. Então, não é só tecnologia. Tecnologia, sim, porque se o cara, por exemplo, o desenvolvedor tem a capacidade de surgir e destruir coisas muito rápido, né? Sim. Diferente de você fazer uma cirurgia no coração. Mas daqui a pouco existem novos equipamentos, novas drogas, novos utensílios ferramentas que você pode usar que vai te facilitar a vida. Então você também tem que estar. Então, não é só tech, todo o ser humano ele tem que estar. E a capacidade que a gente tem de aprender é absurda. Mas desde que a gente queira, né? Então, acho que essa coisa do o que para mim isso é muito natural, e eu estava até conversando com um amigo hoje no almoço, né? E a gente tava falando, cara, tem gente que a gente precisa instigar a aprender. Acha que chegou, deu passo, né? Ponto, estacionei. Não, em carreira nenhuma você fala, eu deixei a minha carreira de lado e me dediquei à minha empresa e dediquei ao meu trabalho e deixei minha carreira de lado. Como? Essa frase para mim não cola, sabe? Aham. Porque como assim você deixou a carreira de lado? Então você deixou o teu trabalho de lado, porque a tua carreira tem que aprender. Você tem que continuar aprendendo e agregando ao teu trabalho, né? Sim. Também você não cresce no trabalho. Então, tipo, então você deixou de lado o trabalho. Você começou a ficar preso numa crença de que é entregar, eu vou crescer. Não, você cresce entregando. Mas se toda vez você entregar a mesma coisa, né? Tu vai crescer como? Né? Então, por isso que eu sempre falo, cara, bote objetivos de futuro, porque você está sempre tentando correr atrás. E a gente funciona assim. Se a gente tem uma dívida, a gente corre para pagar. Se a gente tem uma prova, a gente corre para estudar, né? Se a gente tem um objetivo, você estava comentando sobre ultramaratona. Sim. No começo, cara, tenho certeza que você começou assim, não, meu objetivo é correr 10 quilômetros. Depois, meu objetivo agora é correr Dois e 20. meio eu corria. Isso, e você vai setando um objetivo. Se agora a pessoa fala, não, eu trabalhei e deixei minha carreira de lado, ela não setou esses objetivos e nunca ultrapassou os 2,5 km, né? Sim. E o que ela cresceu com isso? Entende? Então, assim, eu acho que é importante essa galeria entender assim, que não é o trabalho que vai fazer você crescer, é você que vai fazer o teu futuro e o trabalho vai ser um veículo para isso. A tecnologia é um veículo para crescer, mas é só depende da pessoa. Ah, mas tem um fator sorte em algumas coisas? Tem. Mas ele é o menor influência na tua trajetória. Porque se você quer, mesmo tendo menos sorte, você consegue. Quando você vê aquele, assim, alguns empreendedores começaram vendendo doce no semáforo. É mais difícil hoje o cara chegar. Mas alguém conseguiu. Mas tenta vender para você ver quanto que você vai aprender.
no mínimo você vai sair dali e falar, cara, putz, eu podia ter feito diferente, eu conheci uma pessoa diferente. Você pode, no mínimo, ter uma conexão diferente. E aí dá o gancho que eu gosto de sempre falar, de que aprender não é só você sentar numa cadeira, pegar um livro ou ler um site, né? E ficar ali, lendo, fazendo curso, pegando caçador de certificado. Já ouviu essa expressão? Caçador Já. de certificado e falar, aprendi, né? Pô, tenho lá, mas não botou em prática, não falou com ninguém. Então, sim, é importante você fazer os cursos, mas é importante você estar perto de pessoas que sabem mais que você. Então, aí é outra dica que eu deixo. Se cerque de pessoas que vão contribuir com o teu crescimento também, sabe? Porque senão você não recebe estímulos. Porque se você tá na... aquela frase que a gente fala, né? Maré mansa nunca fez bom marinheiro, né? Sim. Se você tá ali, todo mundo muito igual, não tem aquela coisa de, pô, o cara falou um negócio, eu fiquei curioso o que ele falou, puta, eu não corri atrás para aprender, não estimulou, cara, eu quero fazer isso também que ele tá fazendo, né? Então não tem alguém puxando, tá todo mundo ali mansa, né? Então, existe isso, e não tem. Desculpa o que eu vou falar aqui assim, mas não vai ter amigos, aquela dezenas de amigos para a vida toda. Amigos você vai ver que você vai ter alguns poucos e bons. Mas você pode ter amigos que você vai conviver, que vai te ajudar a alavancar a tua carreira, que vai te ajudar a alavancar como pessoa. Então não é ficar na toca, não. É ter contato com o mundo real, é conversar, é trocar ideia. Tá cercado, né, de pessoas que possam. Hoje eu vejo isso muito claro. Não tinha essa clareza lá atrás, né? Mas eu fui taxado como chato porque eu sempre questionei, porque eu queria aprender. Mas como é que você faz isso? Nem gosto desse moleque, sai moleque chato, ele quer falar sobre tudo, né? Mas porque eu queria aprender, por quê? Porque eu fui estimulado a ser independente. Sim. Na próxima vez Então, você já saberia fazer. no mínimo eu falo, cara, eu vi ele fazendo, deixa eu tentar. Ih, queimei a comida, né? Tentei fazer, queimei a comida. Não, então já sei que a próxima eu não posso fazer assim. Óbvio, estamos sendo bem genérico, generalista aqui, né? Mas é isso, né, cara? Não fique esperando, olhe pro lado, busque referências, né? Seja objetivos ou referências, busque. Não fique esperando, não. Muito bacana. Olha, para quem esperava, né? Eu perguntei, olha que legal, eu perguntei sobre tecnologia e você falou de tantas características fundamentais, né, para um profissional de tecnologia. A gente não falou de código aqui, a gente não falou de nada, a gente falou de o que é. Você tem que aprender, alguém podia ter imaginado, ele ia falar, tecnologia, tem que aprender Python, se for programar, celular, aprender Flutter. Não é isso, você tem que aprender a aprender, né? E entender que o ciclo de vida das tecnologias hoje é muito mais curto do que era na minha época, na sua época. Então, uma tecnologia ela dura muito pouco tempo. Então, se você pode até virar um especialista daquilo naquele momento, mas se você não aprender a evolução dela, você vai ficar para trás. Por exemplo, porque as coisas evoluem de uma forma muito rápida. E você deu muitos insights, aprendizados aqui, e eu vou compartilhando aqui com os nossos convidados, porque eu acho importante sempre a troca, né? Cada um recebe a mensagem de uma forma e absorve ela de uma forma, né? E é importante a gente ter a troca, né? O aprendizado é muito sobre a troca. Você falou sobre colocar em prática, né? Você falou, vou tentar ali, o que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou aprender dessa forma. E eu fiz alguns treinamentos de marketing digital antes de começar a fazer o meu negócio, a minha empresa. E sabe o que eu fiz no Dia das Crianças do ano passado? Eu fui no semáforo, peguei uma placa, eu deixo até a placa aqui, eu peguei a placa e fui lá. Você já tem um presente de Dia das Crianças? Aí virava para lá, sua criança pode aprender um jogo com a gente e tudo mais, e tentei vender um produto que eu tinha criado no semáforo. Aí você fala, mas você estudou marketing digital e foi pro semáforo? Eu aprendi muita coisa lá. Primeiro, a ser simpático o tempo todo. Primeiro, sempre, eu falava, a hora que eu abaixava a placa, eu falava, eu preciso estar com um sorriso. Se eu abaixo a placa e eu tô com uma cara triste, o cara não vai querer falar comigo, né? Eu aprendi a entender que muitas pessoas realmente não querem saber de você. Você falava, eu teve pessoa que falou, eu já tenho candidato, estava próximo da eleição. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, porque eu entregava um panfleto que tinha um QR Code que ia para um vídeo meu no YouTube.
Então eu queria chamar as pessoas para um lançamento, mas foi uma experiência muito bacana, né? Isso dá valor para você, você sempre cresce, né? E aí como você disse, né? E eu concordo 100%, né? A gente não aprende quando você fracassa, né? Na verdade você aprende quando você acerta, né? Quando você errou, você não aprendeu. Na verdade você tem que analisar e entender aquilo, mas a gente aprende acertando, né? É que até o momento de acertar você ainda vai errar outras vezes, mas você precisa entender isso. E como que você entende? Nas características que você falou, né? Pô, mas por que você lembra o cara chato lá que pergunta como é que funciona? Errou, por que errou? Né? Senta, respira, olha o que aconteceu. Vamos tentar de novo, mas de formas diferentes, né? Se a gente for só pelo impulso, e o jovem pode ter muito isso, impulso, quero isso, agora vou tentar isso, calma. Tentou empreender um negócio e deu errado, antes de ir para o outro, tenta pelo menos entender o porquê o teu deu errado. Talvez isso te ajude na sua construção, né? Então assim, e aí eu lembrei de uma frase, né? Como você falou de tecnologia, que eu não me lembro, eu sou péssimo em lembrar as pessoas das frases, não me processem quem disse a frase, por favor, e os créditos não são meus, mas assim, para uma empresa dar errado, ele fala que é só ela fazer o certo durante muito tempo, né? Então assim, tá tudo dando certo, tá ótimo, mas você precisa continuar entendendo e olhando o mercado, se você fazer esse certo por muito tempo, é certo também que você vai fracassar, né? Porque as coisas mudam, então isso realmente conecta com tudo que você falou. E agora, Sidney, eu vou para um outro ponto, né? E eu gostei que a gente está abordando vários aspectos aqui, que é uma pouco que você tem experiências com formação também, né? Dessa questão de formar, né? A gente fala muito sobre educação aqui também, né? Um pouco sobre profissionais, né? E como é essa experiência para você? Como você vê que as pessoas chegam nesse estágio, né? Quais que são os maiores desafios que você acha que elas têm, né? Como é que elas estão nesta parte durante da sua experiência com formação, Sidney? Não, legal. Eu acho que, como eu trabalho na área de tecnologia, né, acho que de fato, é conhecido que tem problema de mão de obra não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sim, Então, hoje, com o advento do trabalho remoto, a gente está perdendo pessoas para Estônia, Polônia, Irlanda, Canadá, para todo lado do mundo, né? Até para os países que a gente considerava, por exemplo, países menos desenvolvidos que nós, Índia, os BRICS, né? Mas por quê? Porque tem mercados e tem de mercados que remuneram muito melhor que o Brasil, né? Mas aí, só para voltar no assunto, então assim, a gente tem essa defasagem de mão de obra? Sim, então o que a gente tem que fazer? Esperar a iniciativa pública formar, ou as faculdades, universidades produzirem, né, esse conhecimento técnico, vai demorar. Então, assim, a cada ano o gap de profissionais, da oferta e demanda só aumenta, né? Então, deixa de ter formação. Então, aí tem ali as universidades, eu tenho conversado com algumas universidades, elas também têm feito lá o meia-culpa, né? De tipo, o que a gente não evoluiu no modelo de aprendizagem, né? O que a gente ainda... Tem muita universidade, tem muito curso, se você for olhar, um aluno que estudou 10 anos atrás e for agora, é igualzinho. sim. O mundo não é. Você não é. Tecnologia não é. E por que o ensino ficou? Então, assim, óbvio. Então, assim, se a gente esperar iniciativas públicas para resolver, nem sempre vai resolver. Então, tem que ter uma que a gente chama de colaboração, ou a tríplice aliança, né, que é o governo, a iniciativa privada e as instituições. Seja, por exemplo, aqui o Senac, Senai, que são instituições, seja o Sebrae, seja as associações de empresas de tecnologia, seja as próprias empresas de tecnologia, prefeitura, estado, órgãos de fomento. Isso tem que ser feito, tem que se unirem, né, para falar, cara, o problema não é só para a empresa. Tipo, o governo não quer, né, os entes públicos, eles querem que as pessoas arrumem emprego, porque é uma taxa de sucesso do governante, né? Quantos empregos ele gerou, né? Ou ele ajudou a gerar, Sim, né? sem dúvida. Não é isso que todo governante fala? Ah, na minha gestão eu gerei 5 mil empregos. Então é uma taxa de sucesso, é um indicador de sucesso dele. Baita. Então, e ótimo, é o lado social que ele tem que fazer, muito bem feito, e o cidadão evolui, o país evolui quando todo mundo está trabalhando e ganhando dinheiro, Sim. né?
Então, cara, o que que a iniciativa privada pode fazer? O que que as empresas podem fazer? Ajudar. Então, se unem e criam os programas. Aqui onde eu moro, que é em Blumenau, Santa Catarina, tem um programa que chama Entre 21. E que aí os alunos que não necessariamente estejam cursando, fazendo uma graduação em tecnologia, mas eles aprendem tecnologia, o básico da tecnologia, introdução à lógica, e no final eles têm um projeto que eles têm que entregar. Esse projeto é apresentado, tem uma formatura, tem lá como se fosse uma banca avaliando. Então, assim, então eles passam por um processo de aprendizado diferente com muito concentrado, mas para tentar dar um mínimo de conhecimento para ele ingressar na área de tecnologia. Mas precisa desses cursos para entrar na área de tecnologia? Não precisa. Poderia ser um autodidata, né? Poderia aprender. Mas lembra que eu falei lá atrás que não adianta você ficar só estudando em casa sozinho, Sim. porque precisa ter as pessoas, porque as pessoas te estimulam muito mais. Então, a gente não vai trabalhar a vida inteira sozinho, não. Muito pelo contrário, a maior parte do tempo a gente vai trabalhar em grupo. Um Então é grande desafio. importante tentar aprender a conviver em grupo também, né? Então, Sim. assim, não é necessário? Não, não é necessário, mas é muito importante você tentar ir para um ambiente desse para aprender a conviver em grupo, a trabalhar em grupo. Então, eu acho que esse é um ponto que eu coloco essencial, que a gente vê quando a gente pega essas pessoas, né, que recém-formados em tecnologia, já trabalharam em equipe, sabe? Porque quando faz faculdade, você faz muitos trabalhos em grupos, né? Sim. Aquelas coisas a gente tem. Mas quando a gente faz esses cursos online, às vezes o cara faz o curso sozinho, vai lá e consegue formar um dev, né? Mas o quanto que ele consegue trabalhar em equipe? Porque trabalhar com tecnologia vai ser dificílimo você falar, cara, eu trabalho sozinho e ninguém me incomoda. Não vai ser difícil. Olha, mesmo que for um pesquisador da vida que ele vai pesquisar uma tecnologia, ele vai ter que dividir conhecimento, ele vai ter que participar de simpósio, ele vai ter que dividir conhecimento, perguntar, ele vai ter que conviver em grupo. Então, comece o quanto antes a conviver e saber que tecnologia não é sobre só você, só a coisa que você sabe. É sobre você trabalhando em grupo consegue resolver os problemas. Exatamente, e eu adorei essa sua dica, né? Você falando, a gente não fugiu, a gente foi para a formação porque isso é super fundamental, né? Como que a gente está lá estudando, ok. A gente falou aqui sobre a importância da tecnologia, daí o jovem falou, bom, beleza, vou estudar a tecnologia, mas é estudar e também interagir, né? Você disse aqui que eu até grifei aqui, cerca de pessoas que vão contribuir com o seu crescimento, né? A vida não é solitária, não é sobre só nós. Né? Inclusive, eu sempre tenho comigo que a nossa verdadeira força está em causas coletivas. Né? A minha, pelo menos, sempre esteve. Né? Eu acho que se eu só tivesse aspirações individuais, eu ia ser um cara muito fraco de força de vontade. Como eu tenho aspirações coletivas, eu sinto que nada me para. Então, assim, tenham isso em si. E trabalho em grupo é muito importante. E aí eu posso dar uma dica para quem gosta de tecnologia. Você falou duas coisas e elas cabem nisso. Né? Você falou primeiro, bom, aquele cara que só faz o curso e não põe em prática, né? Eu toda vez que estudo, toda semana que eu tenho durante as minhas aulas, eu aprendo uma coisa nova. Tem uma plataforma que se chama GitHub, que é de versionamento de códigos, onde você consegue colocar ali um estudo seu. Então vamos lá supor que você aprendeu a fazer uma função no celular, ou você está estudando Data Science e aprendeu a fazer uma análise de dados. Uhum. Testa, pega um dado seu ou tenta uma funcionalidade que você queira mostrar que você fez, não precisa ser um projeto complexo, mas pega algo que você aprendeu e tenta fazer sozinho e publica. Se você fizer isso em tudo que você aprendeu, com o passar do tempo você vai ter um portfólio, que é os seus trabalhos, super enriquecedor. E quando você tentar arrumar um emprego e você mostrar para as pessoas não o seu certificado, mas o que você sabe fazer, você muito provavelmente vai estar à frente de outros candidatos. E quando você falou da questão, bom, mas beleza, mas ainda não resolveu a questão do trabalho em grupo, tem razão. Mas no GitHub você pode também tentar contribuir com outros projetos. Né? Você tem a fase de montar o seu portfólio, mas você tem a fase também de, você pode participar de códigos open source, que alguém está desenvolvendo uma biblioteca, por exemplo, né, de programação, e contribuir com aquilo. E aí você vai lá e
olha o código, dá a sua contribuição, você começa a ter habilidade de comunicação com pessoas que você nunca viu, você começa a desenvolver persuasão, porque muitas vezes você vai falar, cara, e se você fizesse isso aqui, será que não ia ficar melhor no seu programa? E você vai ter que convencer ele daquilo, porque ele pode aceitar ou não a sua sugestão. Então, todo esse ambiente você consegue fazendo, né? Independente de onde você está, você vai conseguindo, né, construir isso, e é muito bacana você trazer isso para nós. Eu acho que a gente teve uma verdadeira aula aqui hoje, Cid, né? Então, assim, sobre tecnologia, sobre pessoas, sobre formação, sobre startups, né? Empreendedorismo. E para que a gente finalize, né, o nosso episódio de hoje, que está incrível, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, né? Uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, que sejam eles os jovens hoje que estão querendo, né, descobrir a sua trajetória, ou quem já está no mercado de trabalho também e está descobrindo todos esses mundos novos, né, essas opções novas. Às vezes a pessoa está ali não sabendo muito para onde ir no trabalho, mas pô, já viu que ela precisa ser o protagonista da sua própria história, como você disse. Então eu gostaria que você deixasse um recado final para a gente finalizar esse episódio de hoje, Cid. Não, legal, e eu acho que a gente, nesse assunto todo que a gente abordou, eu gosto muito também de provocar as pessoas, né? E acho que linka com o que você comentou por último. Experiência, quando você, se você for olhar a etimologia da palavra, não é profissão, cargos que você teve. É aquilo que você experimentou, é Sim. aquilo que você vivenciou. Então, assim, mas como é que eu vou ter experiência se a empresa não contrata um cara recém-formado? Então, vamos lá. Para você ter experiência, você comprovar experiência, você precisa realmente ter um trabalho? Então, olha para o lado, vê se você não pode tentar exercer o teu conhecimento, mesmo se você não tiver um emprego. Aí as pessoas ficam, não, mas eu só vou trabalhar, eu só vou ter experiência e arrumar um emprego. Não. Você pode ir num semáforo e falar, cara, eu quero aprender a vender. Vou num semáforo aprender a vender. Preciso ter emprego. Eu quero aprender sobre inovação. Eu tenho os hackathons da vida. Eu tenho as feiras. Então eu posso, sem mesmo experiência. Você falou do GitHub. Eu posso codar um monte em casa, aprender, fazer clone de sistemas, fazer clone muitas vezes, às vezes o pessoal fala, cara, fazer o clone do iFood ali. Cara, o cara se desafiar. Porque o que vai contar para um recrutador, sim, é importante, tem aquela coisa do olhar o currículo. Mas entre os júniors, se você mostra que você tem experiência vivenciada em algumas coisas, você vai se destacar daquele que não fez nada. Então, assim, é possível ter experiência sem ter um emprego? Vai fazer um trabalho voluntário. A gente não fala que a gente vive em sociedade, a gente precisa ajudar o próximo? Vai fazer. Sim. Quantas ONGs não precisam de um cara para ajudar a consertar um computador? Para explicar como funciona o Word, o Excel. Cara, vai lá. Isso conta no teu currículo também. Então, não espere e não fique ali achando que eu vou me dar bem como arrumar um emprego. Não, você vai dar bem quando você quiser. Se você quiser, tem oportunidade para todo lado. Tem que olhar e começar a abrir a cabeça para isso, sabe? Sim. Não ficar assim, que a gente tem uma expressão dentro do mundo das startups, do empreendedorismo, que é give first and give back. O que é isso? Primeiro você dá um trabalho, você doa o seu tempo, você doa a sua mentoria, você doa o seu esforço. E quando você receber de alguém, você também tem que dar de volta. Sim. Então, essa expressão é sobre você ajudar e você... Cara, depende de mim, eu tenho que fazer o primeiro passo. Eu não tenho que ficar esperando. Então, tome a iniciativa. O que você está fazendo aqui é show. Você não precisava. Mas com certeza, em algum momento você viu isso, alguém fez por você, você falou, cara, eu posso fazer isso também. Então, se alguém deu essa oportunidade para ti e você viu, cara, eu vou fazer, eu vou dar give back também. E eu vou dar o meu give back para a sociedade. Então, cara, não tem outra coisa que eu posso deixar aqui de dica para as pessoas.
Give first. Doe. Dedique seu tempo a fazer algo que seja para alguém, que seja um voluntariado, que seja a família. Tu vai aprender um monte de coisa se você fizer as coisas não só para o seu umbigo. Tem muito lugar aí, muita ONG, muita empresa, muita escola que está precisando de, eu sei tecnologia, vai lá ajudar a ser um monitor. Eu aprendi muito sendo monitor na faculdade. Você vai aprender a explicar, a negociar. Então, eu preciso ganhar experiência só tendo salário? Não. Ótima mensagem final. Eu vou bater palmas aqui porque escutar isso, Sidney, é uma coisa tão enriquecedora de todos os fatos, né? Não só para os jovens, às vezes para você não é recado para os jovens, não. Isso é para todo mundo, né? Independente da sua idade, onde você está, o que você está fazendo, isso é super importante, né? Entender que isso, e eu fico feliz de ouvir isso quando você fala, porque quando eu, por exemplo, estou agora no momento da minha vida, estudando outras coisas, eu falo, estou no caminho certo. Né? Eu estou criando, né? Quando eu pego e coloco em prática e eu estou fazendo isso, legal, é isso mesmo, isso é importante para mim também, todos nós, né, temos que aprender sobre isso e é verdade mesmo, né? Assim, eu, por exemplo, vamos supor, né, que eu quero ser um apresentador um dia, mas é muito difícil entrar na TV, que não sei o que, cria o seu canal, mas no mínimo você vai se tornar um melhor comunicador. E quando eu me comparo no primeiro podcast, né? Esse aqui é o podcast 80 e pouco. São 80 vezes que eu fiz isso. A comparação minha hoje com o meu primeiro podcast é impossível. Então, assim, a evolução é nítida. Ao mesmo tempo que, quando eu estiver no 180 e pouco, eu vou olhar para trás e falar, nossa, como eu melhorei. E ninguém me deu uma oportunidade. Como eu disse, eu criei um canal, né? Eu estou fazendo a parte que eu gosto e a que eu não gosto, e eu estou fazendo. E eu estou criando essas oportunidades. Então, você falar isso para a gente é super importante. E agora eu vou fechar, que você me fez me lembrar de uma frase, e eu acho ela super pertinente para esse ponto, que é uma história. Eu estava ouvindo um TEDx do Bernardinho, e ele falou da história do Tom Brady, que é o maior jogador da NFL, né? Eu gosto muito de esporte, né? Apesar que não sigo a NFL tanto, mas eu conheço Tom Brady. Para quem não conhece, é o maior jogador, né, da história do futebol americano e é o ex-marido da Gisele Bündchen, né? E ele teve, na NFL, é uma indústria, né? Não é assim, é um negócio, é um business, vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E eles quase não escolheram, tem um dia lá que eles escolhem lá alguns jogadores para ir para as ligas profissionais. E o Tom Brady foi escolhido entre 199 a posição dele. Ou seja, uma das maiores negócios do mundo, bilionário, quase não teve uma capacidade de escolher entre os top 10, pelo menos, o maior da história. Então, assim, o que aconteceu para aquilo, né? Porque só pode ter sido um erro, né? Não terem escolhido o cara, pelo menos, entre os melhores ali. E aí, um rival dele deu uma versão sobre isso. E ele falou assim, isso aconteceu porque eles só avaliaram o Tom Brady de fora para dentro. E naquele momento, talvez ele não fosse o cara mais rápido, ele não era, ele não passava melhor que os outros ainda naquela época, ele também não era o mais forte, ele talvez não tinha todas aquelas características físicas que naquela avaliação eram cruciais, mas ele falou, mas ninguém mediu ele de dentro para fora. E de dentro para fora, ninguém queria ganhar mais que ele. Ninguém entendia mais o conceito de equipe, queria que a equipe ganhasse mais do que ele. A força de vontade que ele teve era maior do que todo mundo que estava ali. Então, foi por isso que ele se tornou quem ele é hoje. Então, assim, o que você fala aqui, eu fiz essa conexão porque você está falando exatamente por isso, né? Talvez hoje você não seja um cara que saiba fazer programação, fazer um código, ou se você quiser ser alguém de comunicação, um cara que não sabe se comunicar, mas a sua vontade de fazer isso acontecer na sua vida só depende de você. E aí depende do que você falou, quer aprender a vender? Vai no Farol, vende, né? Quer aprender a programar? Pega um vídeo, tenta aprender alguma coisa de graça, se você não tem condição, começa a treinar isso. Né? Quer aprender a falar? Faz um podcast, né? Então, assim, tudo isso é muito importante. Então, Sidney, eu tive uma grande aula, eu vou sair super satisfeito. Quando a gente começou aqui, eu falei, vai ser incrível. E quando acabou, foi muito mais do que incrível. Então, eu só tenho que te agradecer, cara. Foi um prazer estar aqui e aprender com você durante aí esses 50 e poucos minutos. Foi realmente um prazer. Muito obrigado, Sidney. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho como propósito de vida
ajudar a promover a evolução das pessoas. Então, para mim, tô trabalhando no meu propósito. Então, fico muito feliz de alguma forma poder ajudar. E eu quero que você deixe meus contatos aí. Eu tô sempre aberto a conversar. Eu converso com pessoas no LinkedIn que eu não conheço, que me pedem para conversar. Eu tomo um cafezinho com o pessoal na rua aqui que para, Ramado, eu queria conversar contigo. Cara, tô à disposição, porque isso é propósito para mim. Show de bola. Sem dúvida, vou deixar aqui os links para vocês conhecerem aí, falarem com o Sidney. Vou deixar também o seu podcast para que a galera consiga ouvir também. E muitíssimo obrigado, Sidney. Então, muitíssimo obrigado a você que aqui também aprendeu assim como eu. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar com todos aqueles que também precisam aprender. E muito obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Vamos continuar essa terceira temporada que está demais. Muito obrigado, pessoal.